Paz a todos, mais uma vez nos encontramos para juntos adorarmos o Senhor. Leiamos o Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam o pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai bendito, agradecidos, ó Deus, estamos por estarmos, ó Deus, na tua presença e mais uma vez termos a oportunidade de adorarmos, ó Deus, ao Senhor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, ó Pai, que tudo, ó Deus, que fizermos agora na tua presença, agrade, ó Deus, o teu coração. É no nome de Jesus, ó Deus, é que oramos ao Senhor. Ó Deus bendito, recebe-nos, ó Deus, diante de ti, ó Deus amado, e aceita a nossa adoração, que viemos prestar ao Senhor de todo o nosso coração. É no nome de Jesus é que oramos a ti. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, do verso 5 em diante. Leiamos esse texto da palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nos colocamos, Pai, na tua presença, reconhecidos, ó Deus, que pecamos contra ti, que fizemos o que é mal perante os olhos do Senhor. Por isso clamamos ao Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós, Senhor, tem misericórdia, para que possamos, ó Deus, agora, diante da tua presença, ó Deus amado, prestar louvores, ó Deus, ao Senhor, verdadeira adoração, ó Deus, a ti. Ó Pai bendito, perdoa-nos, ó Pai, e tenha misericórdia de nós. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos ensina que devemos recorrer ao Senhor em oração.
devemos pedir ao Senhor, devemos buscar ao Senhor, devemos ir até o Senhor. E é confiantes nessa promessa que se encontra na palavra do Senhor, é que nós colocamos as nossas orações diante do Senhor. Vamos interceder ao Senhor pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelas nossas famílias. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que tenha misericórdia da nossa pátria. Oremos então ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos na Tua presença, porque confiamos, ó Deus, na Tua palavra. Cremos, ó Deus, nas Tuas promessas, e pacientemente, ó Deus, e confiantemente, esperamos, ó Deus, pelo cumprimento delas, ó Deus, na nossa vida. Pai bendito, clamamos, ó Deus, ao Senhor, pela vida, ó Deus, das nossas autoridades, de todos os poderes, ó Deus, constituídos, ó Deus, na nossa pátria, Pai, pelo poder executivo, legislativo, judiciário. Clamamos, ó Deus, ao Senhor, pelos líderes, ó Deus, de todos eles, ó Pai, que têm, ó Deus, a responsabilidade de conduzir, ó Deus, o nosso país. Dê sabedoria, Pai, a esses homens. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor. Pedimos, ó Deus, ao Senhor, por todos aqueles que trabalham, ó Deus, nos serviços essenciais. Ó Pai bendito, o Senhor esteja, ó Deus, fortalecendo, sustentando a cada um deles. Ó Deus amado, todos aqueles que trabalham, ó Deus, na área da saúde. Ó Deus bendito, que já há vários dias, ó Deus, tem trabalhado, lutando, ó Deus, contra este mal. Deus amado, sustenta cada um deles, ó Deus. Cuida, Deus, de suas famílias, para que eles tenham paz, ó Deus, no coração, para buscar, ó Deus, a cura para a vida, ó Deus, de tantas pessoas, ó Deus, que buscam, ó Deus, a ajuda deles. Pai bendito, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor pelas nossas famílias, ó Pai. Ó Deus, guarda os nossos lares, proteja, Senhor, os nossos filhos. Ó Deus bendito, no nome de Jesus, agradecido também estamos, porque o Senhor tem suprido, ó Deus, as nossas vidas. Nada tem nos faltado. Ó Deus bendito, clamo, ó Deus, ao Senhor, para que o Senhor dê vigor, força, ó Deus, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, ó Pai. Consola, Deus, o coração daqueles que vivem, ó Deus, em luto. Ó Pai bendito, é no nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Nós ouviremos agora a palavra do nosso Deus, e neste domingo teremos o privilégio de ouvir o reverendo Marcos Jazéias, que trará a nós a palavra do Senhor. Você esteja com o seu coração atento, você esteja cativo à voz do Senhor nesse momento. O Senhor tem muito a nos ensinar agora. Ouviremos então a palavra do nosso Senhor. Saúde, amada igreja, na graça e na paz do Senhor. Vamos nesse momento abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos, capítulo de número 9, e nós leremos do versículo 26 até o versículo de número 31. Atos, capítulo 9, versículo de 26 a 31. Atos 9, de 26 a 31. Assim diz a palavra de Deus. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas,
mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. Oremos. Senhor Deus grandioso, obrigado, ó grande Pai, porque Tu nos dá essa oportunidade de Te louvar, de Te adorar, de Te engrandecer o santo nome. E nesse momento nós Te pedimos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Em nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, que a Ti nós oramos. Amém. Todos nós ficamos muito ansiosos quando nós sabemos que iremos fazer parte de um novo grupo. Quando nós, por exemplo, nos mudamos para uma nova localidade, quando nós vamos fazer parte de uma nova sala de aula, quando nós vamos trabalhar no novo emprego. E é comum nestas ocasiões nós queremos demonstrar o melhor de nós mesmos. Mas é nestes momentos que nós devemos tomar bastante cuidado para nós não criarmos um personagem que não iremos conseguir suportar por muito tempo. E é por isso que os psicólogos e os especialistas em entrevistas de empregos, por exemplo, eles dizem que nós devemos ser autênticos, nós devemos ser apenas nós mesmos. Pois aquilo que nós somos, mais cedo ou mais tarde, irá se evidenciar. E como diz o psicólogo Tiririca, eu tentei fugir de mim, mas para onde eu ia, lá eu estava. Mas as coisas não são tão fáceis de compreender quando nós falamos acerca de fazer parte do grupo que compõe a Igreja de Cristo. Pois quando nos tornamos membros do corpo do Senhor, não tentamos parecer alguém diferente do que somos. Mas, de fato, nós fomos transformados em alguém diferente do que éramos. E é por isso que os crentes, muitas vezes, sofrem algo que pode ser resumido naquele antigo ditado: o teu passado te persegue. Nós sabemos que nós somos nova criação, mas as pessoas não sabem disso. E como agir diante de uma situação como essa? Era exatamente esse dilema que Paulo estava enfrentando no texto que nós lemos. Paulo havia sido perseguidor da igreja. Ele acreditava que o cristianismo era uma seita herética que blasfemava contra o nome de Jesus, contra o nome de Deus, pois afirmava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E era exatamente por isso que Paulo perseguia os cristãos de uma forma implacável. Ele capturava os cristãos, levava eles para o cárcere, e ele estava tão empenhado nisso que conseguiu carta branca das autoridades para capturar os cristãos e levá-los presos para Jerusalém. E foi numa dessas suas buscas que ele foi convertido. E logo depois ele foi incumbido pelo próprio Senhor Jesus Cristo a pregar o evangelho, tanto a judeus, mas especialmente aos gentios. E a Bíblia diz que depois de convertido, Paulo ficou alguns dias com os cristãos de Damasco. Ele mesmo nos informa que depois disso, ele partiu para as regiões da Arábia e voltou para Damasco. Ele nos informa isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 18. E depois de 3 anos, então, somente aí, ele foi para Jerusalém, a fim de se apresentar para os líderes da igreja. E nesse texto que nós lemos, nós vemos que Paulo foi recebido, e como ele foi recebido, pela igreja de Jerusalém. Então, o que esse texto nos ensina, basicamente, ele nos mostra Paulo sendo recebido pela igreja que estava crescendo. E nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro ponto vai do versículo 26 ao 28, e ele nos mostra Paulo sendo recebido depois de ter sido rejeitado. O segundo ponto vai do versículo 29 a 30, e ele nos mostra Paulo sendo perseguido depois de ter sido aceito.
E o terceiro ponto é o versículo 31, que mostra que a igreja cresce e desfruta de paz. Paulo é recebido depois de ter sido rejeitado. Leiamos versículo 26 até o versículo 28, que diz o seguinte: Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que a primeira experiência de Paulo com os cristãos de Jerusalém deu-se em dois estágios principais. No primeiro estágio, o apóstolo foi rejeitado pela igreja, porque os cristãos tiveram medo daquele que antes havia sido o perseguidor do povo de Deus. A ideia que as Escrituras transmitem a falar da aproximação de Paulo com os cristãos é que Paulo procurou continuamente participar da comunhão dos santos, mas eles não aceitaram. E estes cristãos não queriam acreditar que Paulo havia realmente se convertido, porque eles achavam que ele estava apenas usando uma desculpa para se juntar a eles e depois prendê-los e levá-los diante das autoridades judaicas. Eles não acreditavam que Paulo, de fato, fosse um discípulo de Cristo. Eles não acreditavam que Paulo havia sido chamado pelo próprio Senhor ressurreto. E quando nós paramos para pensar, essa atitude era uma atitude no mínimo estranha. As notícias de que Saulo, aquele que era o grande perseguidor da igreja, havia se convertido, se espalhou por toda parte. Então, o que levou esses cristãos a duvidarem de sua conversão? Talvez o sumiço de Paulo, que durou cerca de 3 anos, tenha feito com que os cristãos suspeitassem de alguma coisa. O que será que Paulo estava fazendo durante todo esse tempo que não foi procurar a liderança da igreja? Se ele realmente havia sido convertido, por qual motivo ele demorou tanto tempo para entrar em contato com os apóstolos? Esse tipo de pergunta sem resposta fez com que um clima de suspeita fosse criado ali em torno de Paulo, e por causa disso os discípulos de Jerusalém não quiseram aceitá-lo na comunhão dos santos. E a pergunta que fica é: será que aqueles irmãos, eles procuraram Paulo para conversar com ele? Para saber de fato o que ele havia feito durante aqueles 3 anos? Ou será que eles simplesmente confiaram em seus preconceitos que, na verdade, eram infundados? Receber membros ao corpo de Cristo, a comunhão dos santos, é algo bastante difícil. A regeneração é algo que acontece no interior do ser humano. Então não dá para a gente ver, nem mesmo se você fizer uma ressonância magnética, dá para você perceber se a pessoa foi regenerada ou não. Mas Jesus nos ensina a averiguar se uma pessoa foi ou não transformada pelo Espírito Santo. Ele diz o seguinte: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Então a pergunta diante disso é: será que nós estamos produzindo frutos coerentes com a fé que nós professamos? Será que nós estamos produzindo frutos que deixam evidente que realmente nós nos arrependemos dos nossos pecados passados? Paulo, com certeza, estava produzindo frutos de arrependimento, porque ele estava tentando obedecer à ordem do Senhor Jesus Cristo. Mas, neste caso, os discípulos não conseguiam aceitá-lo. Eles não conseguiam aceitá-lo por causa do preconceito que eles nutriam contra ele. Eles estavam servindo nesse momento como um obstáculo
para que ele cumprisse aquilo que foi ordenado pelo próprio Senhor da igreja. No entanto, a obra que o Senhor intentava fazer por meio de Paulo seria feita, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ninguém iria impedir que estas coisas acontecessem. Aqueles que são separados do mundo para fazerem parte do corpo de Cristo, eles serão mais cedo ou mais tarde reconhecidos como membros deste corpo. Aqueles que são separados para o sagrado ministério também serão reconhecidos para o oficialato. E tudo isso irá acontecer conforme a vontade soberana de Deus, conforme a sua divina providência. Em sua providência, Deus usou um homem chamado Barnabé para apresentar Saulo diante dos apóstolos. Ele contou aos apóstolos o que Jesus havia feito na vida de Saulo, como Jesus havia se revelado àquele homem e lhe transmitido a sua palavra. E como desde esse momento Paulo, ele procurava cumprir as ordens que Jesus tinha dado a ele. O Senhor havia afirmado que ele era o instrumento escolhido para levar o seu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Isso está registrado em Atos 9, 15. E, diante do testemunho de Barnabé, Paulo foi aceito pelos apóstolos. Mas aqui parece haver uma contradição entre este fato, que é narrado por Lucas, e este mesmo fato quando ele é narrado pelo próprio Paulo, em Gálatas 1, versículos 18 a 19. Em Gálatas, Paulo afirma que, quando ele subiu a Jerusalém, ele viu apenas Pedro, e que não viu nenhum dos outros apóstolos. Ele diz, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Gálatas 1, 19. Mas nesse texto, Lucas afirma que Barnabé levou Saulo aos apóstolos e que Paulo foi aceito por eles e que passou a andar com os discípulos. No entanto, não existe contradição alguma aqui. Os discípulos eram aqueles que eram seguidores do Senhor Jesus Cristo, qualquer aprendiz de Jesus Cristo. E, neste caso, Pedro é o representante dos 12 apóstolos. E a decisão que ele tomou, a decisão de aceitar a Paulo, certamente seria concordada pelos demais apóstolos de Jesus Cristo. E, além disso, segundo alguns teólogos, como o Warren Wiersbe, Lucas emprega a palavra apóstolo no sentido amplo, não como algo que se referia somente aos 12, mas levando em conta o significado literal da palavra grega apóstolos, que significa enviado. E isso pode ser comprovado pelo fato de que, nesse mesmo contexto, Tiago é citado como sendo também o apóstolo. E em outras passagens, Barnabé também é chamado de apóstolo. Tiago era um enviado para pregar aos judeus. E Barnabé, no contexto em que ele é chamado de apóstolo, ele estava sendo enviado juntamente com Paulo para pregar aos gentios. E assim como esses homens tinham uma missão a cumprir, cada um tinha a sua função, assim também nós temos. Todos nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo, para falarmos acerca do Deus encarnado, que entregou a sua vida para salvar os pecadores. Fomos escolhidos como instrumentos de Deus para disseminarmos o seu reino. E para isso, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um obreiro, você não precisa ser alguém que, de certa forma, trabalha na igreja. Mas aonde você estiver, seja qual for a sua profissão, você foi convocado para servir a Deus ali. Então, trabalhe para a glória de Deus. Não se envergonhe jamais do Evangelho. E Paulo, com certeza, não tinha nenhum tipo de vergonha do Evangelho. E uma das provas disso é que ele começou a testemunhar exatamente aos helenistas, que eram judeus de fala grega. Os versículos de 29 a 30 dizem: falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida,
Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Esses helenistas eram judeus de fala grega. E estes homens eram aqueles que haviam tramado o julgamento e a morte do próprio Estevão. E Paulo pertencia a esse grupo, porque ele era um judeu que havia nascido e crescido na cidade grega, que é chamada de Tarso. E com certeza a morte de Estevão, que foi testemunhada pelo apóstolo Paulo, marcou a vida dele. E talvez ele sentisse aqui a obrigação de continuar o trabalho de Estevão, pregando àquelas pessoas. Estes helenistas, por sua vez, eles estavam muito desgostosos com o apóstolo, porque ele havia sido um deles. Paulo não temia esses homens. Ele não temia aquilo que eles poderiam fazer com ele, porque ele não tinha medo de homens que podem matar somente o corpo, mas ele temia primeiramente a Deus, que pode lançar no inferno tanto a alma quanto o corpo. E quando nós não tememos a Deus, o resultado é que nós nos tornamos escravos dos homens. E a demonstração de que nós tememos ao Senhor é a obediência aos seus preceitos. O homem que em sua profissão, por exemplo, desobedece ao Criador, aceitando fazer coisas que são eticamente questionáveis, ele é temeroso todo o tempo, ele se torna escravo dos homens, ele não tem paz de espírito. O homem que trai a sua esposa, ele fica nas mãos de sua amante, ele fica temendo que algo aconteça a qualquer momento e acabe destruindo de vez a sua família. Paulo havia considerado tudo como perca, e assim ele se tornou verdadeiramente livre. A fé em Cristo nos dá uma liberdade e uma segurança que nada mais nos dá. E foi com este espírito de zelo, com este espírito de ousadia, que Paulo enfrentou os helenistas que não podiam vencê-lo. Eles não conseguiam derrotar Paulo em um debate público. Por isso eles resolveram fazer o mesmo que eles haviam feito com Estevão. Eles queriam matá-lo. E Mefireone, comentando essa situação, diz o seguinte: é lamentável quando a pessoa tem que recorrer à perseguição como último argumento. Isso sempre foi uma característica dos incompetentes e dos derrotados. E diante disso, então, os discípulos tentaram proteger o apóstolo Paulo. Aquelas pessoas que não haviam recebido Paulo no princípio, agora de fato elas reconheciam que ele era o servo de Deus, que o Senhor utilizava Paulo como um instrumento em suas mãos. Paulo era um vaso preciosíssimo que deveria ser guardado, e a igreja reconheceu essa necessidade. A genuína igreja de Cristo, mais cedo ou mais tarde, irá se alinhar à vontade de Deus. Os líderes da igreja ajudaram Paulo a fugir para Tarso, que era a sua cidade natal. E nós só veremos falar acerca de Paulo de novo em Atos 11, 25, onde mais uma vez Barnabé o encontra e o leva para a cidade de Antioquia, 7 anos depois destes acontecimentos. Aqui nós percebemos que realmente há tempo para tudo. Há tempo para ficar e lutar, e há tempo também para sair e lutar. Paulo, quando tinha que enfrentar algo, ele enfrentava. Quando ele tinha que sair e ir para outro lugar, ele também fazia isso. Desistir de investir em algo, desistir de investir em alguém, nem sempre é perder. Sobreviver hoje para lutar amanhã, às vezes é válido. A pergunta é: eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus? Ou eu estou cedendo à minha própria covardia? No caso de você querer continuar lutando, a pergunta é: eu estou cedendo ao meu próprio orgulho em querer ficar aqui, vendo que nada disso está dando certo? Se nós formos sinceros em nossas dúvidas, o Senhor com certeza nos levará a cumprirmos os seus planos para nós. O Senhor
leva a cabo os seus planos. Não somente para os indivíduos, mas também para a sua igreja como um todo, como nós podemos ver em Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Atos 9:31 é mais um resumo que Lucas vai inserindo ao longo do seu livro. Lucas vai contando a história de Atos e normalmente ele para dizer que a igreja estava crescendo, que a palavra prosperava. Estes resumos que Lucas insere, ele serve para mostrar que a profecia de Jesus que havia sido feita em Atos 1:8, ela realmente estava se cumprindo. Jesus havia dito que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e que eles seriam suas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o versículo 31, ele serve exatamente para mostrar que o evangelho, além de ter chegado em Jerusalém, ele haveria também de chegar na Judéia e em Samaria. E ele faltava agora, ele chegou em Jerusalém, chegou na Judéia, chegou em Samaria, faltava agora ele chegar apenas aos gentios. E era isso que iria acontecer por meio do apóstolo Paulo, que seria o apóstolo aos gentios. A igreja de Cristo estava obtendo êxito pelas regiões nas quais ela estava chegando. Ela desfrutava de paz, e um dos motivos pelo qual isto acontecia era a conversão do apóstolo Paulo. Quando aquele homem que era o perseguidor da igreja foi convertido, então aqueles que eram perseguidos por ele ficaram em paz. E provavelmente quando ele foi embora de Jerusalém também, a fúria dos judeus helenistas, diminuiu um pouco. Por quê? Porque realmente eles tinham uma discussão, uma afronta pessoal com o apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo então foi embora, eles se sentiram vencedores, vitoriosos e baixaram a guarda. E aqui nós percebemos que quando nós tomamos a decisão correta, outras pessoas que nós nem imaginávamos que seriam afetadas por nossas decisões, elas são afetadas, elas são ou abençoadas ou têm outro tipo de efeito. E a igreja agora desfrutava de paz. E nós percebemos aqui que depois da tempestade vem sempre a bonança. Depois da noite escura, sempre tem o sol a brilhar. E embora nós saibamos que tempos difíceis são inevitáveis, eles não durarão para sempre. Esta é a nossa esperança. Pois Deus nos promete o fim desses dias, a vitória do bem sobre o mal. A igreja estava desfrutando de uma trégua. E ela deveria, nesse momento, não ficar de braços cruzados, mas ela deveria se preparar para o embate. E a igreja aproveitou esse período para crescer, tanto espiritualmente como numericamente. A igreja era edificada espiritualmente. É o que nós vemos na primeira parte do versículo 31. Os irmãos utilizavam a sua liberdade para ter comunhão constante uns com os outros e também com Deus. Eles estavam continuamente sendo transformados pela palavra, eles influenciavam uns aos outros, pois eles viviam em comunhão, ali, a comunhão de pessoas santas, e eles acabavam sempre influenciando uns aos outros. Eles caminhavam juntos a caminhada cristã, sendo testemunhas de vida para aquelas pessoas que podiam contemplar o dia a dia da igreja. Eles eram fortalecidos pelas consolações do Espírito Santo. O Espírito Santo que habitava em seus corações os transformava a cada dia, tornando eles cada vez mais semelhantes ao seu Senhor, Jesus Cristo, e fazendo-os sentir a presença de Cristo entre eles. Esta consolação era a principal fonte da alegria que estes cristãos tinham. Eles não depositavam as suas esperanças em qualquer outra coisa, a não ser nas promessas feitas pelo Espírito.
E as promessas feitas pelo Espírito Santo, elas se encontram hoje nas Sagradas Escrituras. Eles não buscavam outra revelação a não ser aquilo que eles recebiam do Espírito. Porque a consolação do Espírito é o suficiente para nós. E por isso essa consolação era buscada, não somente em dias de aflições, mas também nos dias de alegria. Quando eles lembravam que não importava a alegria terrena que eles tivessem, ela seria inútil se ela não estivesse ligada à alegria espiritual. C.S. Lewis já dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. E veja que nesse versículo o temor do Senhor está intimamente conectado à consolação do Espírito Santo. Não há consolação do Espírito Santo se não existir temor do Senhor. Pois aquelas pessoas que não temem ao Senhor não possuem nada para consolá-los. A única coisa que o Espírito Santo oferece a essas pessoas, por meio da revelação especial, por meio da Bíblia, é desesperança. Pois os que não temem ao Senhor, a Bíblia diz, serão destruídos. E como consequência da ação do Espírito Santo nesta igreja, ela crescia em número. E a principal preocupação da igreja, nós aprendemos aqui, não deve ser o crescimento numérico, mas o crescimento espiritual. Se a igreja realmente está crescendo em santificação, ela dará testemunho acerca de Cristo, tanto o testemunho de vida, quanto o testemunho verbal. E se a igreja não está testemunhando destas duas formas, então isso significa que alguma coisa está errada. Se a igreja crescer espiritualmente, então ela irá crescer numericamente se esta for a vontade do Senhor para cumprir os seus planos, para cumprir os seus decretos. E nem sempre uma igreja santa desfrutará do crescimento numérico. Mas uma igreja santa sempre irá evangelizar, sempre irá procurar espalhar a mensagem do evangelho o máximo possível. No entanto, o crescimento numérico depende do Espírito Santo, que age conforme os planos e os propósitos eternos de Deus, que estão muito além de nossa compreensão. Jesus nos ensina: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Fomos unidos pelo Espírito de Deus ao corpo de Cristo. Isso foi possível somente por causa do sacrifício de Jesus, do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, ofereceu o sacrifício definitivo ao entregar o seu corpo. Ele foi totalmente consagrado a Deus. Ele sofreu a morte por causa do pecado. E assim ele efetuou a morte do crente para o pecado. E agora nós somos partes da igreja de Cristo, do grupo que foi salvo do mundo para viver a eternidade com Deus. E nós então não precisamos tentar sermos alguém que não somos, porque nós fomos transformados, somos nova criação. Portanto, vivamos de acordo com essa nova criação. Que os nossos sentimentos sejam os sentimentos de Cristo. Que as nossas ações sejam semelhantes à de Cristo. Que reflitamos a imagem do Criador, sendo santo como Ele é santo. Amém. Oremos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por Tua santa e maravilhosa palavra. Nós te pedimos, ó Senhor, nesse momento que o Senhor esteja fazendo com que esta palavra que foi pregada possa estar produzindo frutos nos corações dos teus filhos. Que eles possam, ó Senhor, a cada dia ser transformados pela tua palavra e que eles possam ser utilizados por ti para também transformar o seu meio, para disseminar o reino de Deus pela face da terra. Esteja conosco, ó Pai, nos habilitando por meio do teu Espírito a fazer estas coisas. Em nome de teu amado Filho Jesus que nós a te oramos. Amém.
Nós estamos agora caminhando para o encerramento desse momento cultico. Eu convido a você que tem possibilidade, fique de pé, vamos juntos recitar o credo apostólico e assim eu estarei também orando por você e com você, ministrando a bênção do Senhor sobre a sua vida e de toda a sua família. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus bondoso, quão maravilhoso, Deus, foram, ó Deus, esses momentos que passamos aqui diante do Senhor, nesta comunhão gostosa, ó Deus, do povo do Senhor, que achega, ó Deus, a Ti, para bendizer o nome do Senhor, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para render, ó Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Pai bendito, obrigado, ó Deus, porque temos a oportunidade de começarmos mais uma semana e começarmos, ó Deus, diante de Ti. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu peço, ó Deus, ao Senhor, que dê, ó Deus, ao Teu povo, Pai, uma semana, ó Deus, de paz, de refrigério, de vitórias. Ó Pai bendito, guarda, Senhor, a cada lar. Ó Deus bendito, sobre o Teu povo, eu levanto as mãos para ministrar a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja, Senhor, sobre todo o Teu povo, espalhado por esta terra, agora e para sempre. Amém, Senhor. Mais uma vez eu quero desafiar você a continuar orando a cada dia, pedindo ao Senhor para abençoar a nossa nação. Ore pelas nossas autoridades, orem pelos enfermos. Quero pedir você também que ore, interceda ao Senhor, para que no próximo dia 21 nós tenhamos condições de já reunirmos no templo para adorar ao Senhor. Tudo isso dependerá das condições às quais nós vamos nos encontrar no dia 21 de junho. Então, ore para que todas as coisas possam voltar dentro de uma normalidade, a qual nós tenhamos todas as condições de reunirmos então aqui no templo. Até lá, eu convido você a participar conosco nas nossas reuniões de oração, tanto às 7 da manhã, como também às 20 horas. Venha orar conosco. Nossa escola dominical, às 9h30 da manhã. Todos esses trabalhos são vinculados na plataforma Zoom e nós disponibilizamos os links nos grupos da igreja. Venha participar conosco. Também o nosso culto de louvor e adoração, a qual você tem a oportunidade de aí da sua casa, junto com a tua família, participar conosco. Nós disponibilizamos o link logo após o almoço de domingo, e este é na plataforma do YouTube, a qual nós disponibilizamos para vocês. Deus abençoe vocês ricamente. Fiquem em casa, ajude para que a gente possa alcançar êxito contra esta pandemia. Quando sair, saia com muita atenção, com muito cuidado, usando máscara, tomando cuidado com a limpeza das suas mãos,
do seu corpo. Quando voltar para casa, tome cuidado com a sua roupa, ou seja, tenha todo o cuidado para que você não seja contaminado e para que você também não contamine outras pessoas. Deus abençoe, paz a todos, fiquem com Deus.